Salutations everybody! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal sobre o ensino do inglês. Gravo vídeos desde 2020 e temos quase 700 vídeos disponíveis. Então nós falamos de gramática, vocabulário, inglês para negócios e inglês para concurso público. 7 playlists diferentes, tá? 3 de gramática, 3 de vocabulário e uma de inglês para concurso público. Todas as playlists que contêm nível básico terão explicações em português e nós temos playlists inteiramente em inglês, que são Intermediate Advanced, né, ou Advanced. Então é só você dar uma olhada, tá? Dá uma olhada no essa carinha, né, do canal. Você vem aqui nas playlists, clica aqui e você acessa todas as playlists criadas. Evidentemente aqui tem as playlists da minha conta do YouTube, para vocês não vai ter, né? Mas aqui, por exemplo, inglês para concursos, Advanced Business English, inglês para negócios, Advanced Business English, Advanced Idioms Vocab, vocabulário nível básico. E aqui nós temos gramática intermediária avançada. E uma coisa muito importante, você pode vir aqui e pesquisar qualquer tópico que você queira estudar. Por exemplo, eu quero estudar o presente perfeito. Presente perfeito. E aperta Enter. Eu já gravei vídeos há um ano atrás sobre o presente perfeito. Então, só você ir lá. Todos os vídeos têm título, né? Então você consegue rastrear tanto por título quanto por playlist, tá? Então essa carinha do canal. Assine o canal, compartilhe com seus amigos, tem muito conteúdo importante lá. And subscribe. Assine o canal. Give a thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dá um joinha para ajudar, né, na disseminação dos vídeos. Temos curso inteiro, gramática, gratuito, né? Todos os conteúdos essenciais da gramática já estão gravados, tem muito conteúdo de vocabulário. Então é isso, vamos lá. Let's get going. Eu tô gravando ultimamente, gente, vídeo quase todo dia, ou todo dia. Ontem eu não consegui gravar, mas hoje eu vou conseguir. Ó, um pequeno disclaimer, né? A gente tá explorando aqui este texto sobre energia limpa, tá? É do concurso da Petrobras de 2017. Não é banca CESP ou Sebrasp, é da banca Sesgran Rio. Aí se você fala assim, Thales, eu quero ver as provas da Petrobras do concurso CESP. Já gravei vídeos de todas as provas Petrobras do concurso CESP, tá? Aliás, todas não, menos uma, que eu ainda tenho que terminar de resolver, que é do concurso de 2008, mas cuja metodologia não é o certo ou errado. Foi a única prova de múltipla escolha que a Petrobras fez com a CESP, tá? Em 2008. Mas eu vou resolver essa prova. Eu até comecei a interpretar o texto com vocês e não continuei, mas eu vou continuar, tá? Eu vou resgatar esse item aí. Então, a ideia de explorar outras provas, eu já falei com vocês. Prova de concurso para a Petrobras geralmente explora textos relacionados à indústria de energia, texto relacionado à indústria do petróleo, óleo e gás, e textos relacionados à economia, e geralmente são notícias / artigos recentes, tá? Então, quanto mais familiaridade você tiver com esse tipo de vocabulário, melhor para você, tá? Nós paramos aqui. Isso aqui, ó. Bom, se tiver alguma palavra que eu não saiba o significado, eu vou vir aqui no Google, tá, gente? Me reservo o direito. Eu tô lendo junto com vocês, então... Quando for as questões, aí realmente eu tenho que parar, resolver as questões
para poder falar com vocês, mas os textos eu gosto de ver junto com vocês, até para evidenciar que eu não preciso saber todas as palavras. De modo geral, 95% das palavras de vocabulário de concurso que eu leio, eu sei, mas sempre tem uma palavrinha ou outra que você não sabe, né? Vamos lá. Public investments in energy research have risen since the lows of the mid-90s and early 2000s. Então, vamos lá. Aqui está falando o quê? Que os investimentos públicos, né? Investimentos públicos. Adjetivo em inglês ele vem sempre antes do substantivo. Adjetivos em inglês não tem plural, tá? Então, investimentos públicos em pesquisa energética, pesquisa de energia, cresceram, aumentaram, né? Have risen. Aqui nós temos o presente perfeito, que é composto pelo verbo have, mais o verbo principal no particípio passado. Eu vou até abrir um arquivo do Word aqui, para escrever para vocês rapidinho. Rise, rose, listen. Calma que eu vou... Aqui, ó. Tá vendo? Rise, rose, risen. Esse verbo rise é o verbo crescer, né? Crescer mesmo, no sentido de crescer, aumentar. Tem diferença para um outro verbo, que é o verbo raise. Muita gente costuma confundir com esse verbo aqui, ó, raise. O verbo raise tem o sentido de, como vou dizer, elevar, aumentar o tom de, né? Fala assim, raise your voice, aumente a sua voz. Raise children, né? Como eu vou dizer, criar crianças, né? Ou seja, educar. Então tem vários sentidos, né? Raise, por sua vez, é um verbo regular. O passado e o participo deles vai se dar acrescentando o verbo, o sufixo ed, mas como o verbo raise já termina com é só você acrescentar o d. Então, rise e raise são usados em contextos diferentes. Quando você fala assim, o preço está aumentando, você fala, the prices are rising. Você não vai usar raise, tá? Você vai usar rise. Enfim. A gente pode se deparar com algumas outras situações, mas depois a gente vê isso em detalhe, tá? Onde que eu parei? Aqui, ó. Have risen since the lows of the mid-90s, ou seja, os preços na pesquisa, os investimentos públicos na pesquisa energética aumentaram desde os baixos, ou seja, os patamares baixos, né? Low é baixo, desde, né? Since é desde alguma coisa. E no present perfect é bem comum você usar o since, né? Since e for. Quando eu primeiro estudei lá o presente perfeito, lá em 1900 bolinha, uma das dicas, né? Não quer dizer que é sempre, mas uma das dicas para você identificar quando usar o presente perfeito é isso. Então, desde os patamares mais baixos ou desde os baixos de meados da década de 90. Ou seja, mid quer dizer no meio, ou seja, no meio da década de 90. E no início dos anos 2000. Tá? Early quer dizer cedo, tá? Então, early 2000s quer dizer que é nos primeiros anos dos anos 2000, tá? OECD members spent 16.6 billion on new energy research and development in 2016 compared to $10 billion in 2010. The EU and other nations pledged to double clean energy investment as part of 2015's Paris Climate Change Agreement. Ok, vamos lá. Aqui diz que os membros da OECD,
Eu até sabia o que era OECD, gente. Tem a ver com economia. Vou até procurar aqui, né? OECD. Organização de Comércio. Acho que tem alguma coisa a ver com isso. OECD. Tá, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Porque tem uma sigla em inglês. Aqui é o site da OECD. Tá vendo? É muita coisa relacionada com economia, né, gente? Se você quiser ver, né, o que é a OECD, você vai lá e acessa, né? Aqui tem no About, tem falando o que é. Você acessa aqui a página. É sempre bom você fazer essas interações, sabe? No Google, ver quem que é. O que é OECD? É uma sigla para Organization for Economic Cooperation and Development. Então, é uma organização para a cooperação econômica e desenvolvimento. E aqui tem textos em inglês. É sempre importante você ler, né, textos relacionados à economia, a questão da mudança climática, gente, é uma coisa que está muito em voga, né? No ano passado teve uma discussão ampla sobre essa questão da mudança climática. Pode até ser que caia no concurso de vocês um texto relacionado à mudança climática, porque tem tudo a ver com Petrobras isso. Tem tudo a ver com a indústria do petróleo, o que a Petrobras está fazendo para mudar, né, para a transição energética. Então essas coisas são importantes, tá? Uma coisa que eu recomendo também vocês fazerem vai no site da Petrobras. Você vai no site da Petrobras na parte de relatórios. Primeiro, coloque em inglês aqui, ó. Site da Petrobras em inglês. Lê o plano estratégico em inglês. É uma coisa importante. Você pode vir aqui na parte de... Vou tirar o zoom que vocês não estão vendo tudo que eu estou vendo aqui. Pera aí. Tá vendo aqui em cima, investidores? Se você vem aqui nos investidores, você tem acesso a uma série de relatórios, tá? Dentre esses relatórios, Results and Announcements. Deixa eu me ver aqui. Onde que estão os relatórios? Presentations, Reports and... Cadê? Presentations, Reports and Events Calendar. Né? Considerando vocês querem trabalhar na Petrobras, é importante você, né, quem quer, né, trabalhar na Petrobras, acessar. Você tem um relatório de sustentabilidade todo em inglês aqui. Então, é uma boa para você se familiarizar com o vocabulário da indústria do petróleo, né? Aqui, ó, tem tudo sobre o relatório aqui. Você vai vendo a parte da produção de petróleo, da priorização dos processos, né? O que a Petrobras está priorizando. Então, são dicas, tá, gente? Porque, assim, nem tudo que é explorado em concurso já foi divulgado, né? Tá vendo? Eu acho muito interessante, porque, assim, curso de inglês, gente, nenhum vai te preparar para vocabulário específico, tá? Nenhum. Então, é importante você se familiarizar com esses vocabulários da indústria, tá? Vamos lá, voltar. Aqui tá falando que... eu parei na OECD e viajei, né, entre aspas, né? Fui lá acessar o site da OECD. Então, os membros da OECD gastaram, tá? Spent, é o passado do verbo spend, que termina com D, tá? Spend. É um verbo irregular, tá? Gastaram 16,6 bilhões de dólares em quê? Pesquisa e desenvolvimento. Então, o que a gente chama em português de P&D, pesquisa e desenvolvimento, em inglês é R&D. Inclusive, gente, pode ter algum texto que nem explique o que é a sigla, tá? Ela parte da premissa que você sabe o que é. Por exemplo, o OECD não tem nenhum lugar falando aqui no texto o que é o OECD.
De modo geral, gente, artigos não fazem isso, né? Notícias não necessariamente ficam traduzindo tudo ou trazendo todos os significados. Teve um concurso antigo o concurso que eu fiz de 2007, né? Que as palavras mais difíceis tinham um asterisco, né? Assim, na palavra, uma numeração, né? Aqui. E lá embaixo tinha na nota de rodapé do texto dizendo o que aquela palavra significava. Mas assim, não conte com isso, tá? Eu acredito que isso não vai acontecer. Então, os membros da USD gastaram essa quantidade em novas pesquisas e desenvolvimento na área de energia, né? Em 2016, comparado a 10 bilhões em 2010. Então, você pode observar aqui que teve um aumento, né, de investimento em pesquisa e desenvolvimento. A União Europeia, então EU é European Union. Também não está dizendo o que é EU aqui no texto. Então, é isso que eu estou falando, gente. É uma reportagem. Não vai ter isso. E se a banca do concurso não quiser ser benevolente, ela não é obrigada a fazer isso para você, né? Então, bom ficar familiarizado com algumas siglas, ou pelo menos as siglas mais importantes, né? OECD eu sei que tinha a ver com comércio, mas eu não sabia exatamente o que era. É uma organização econômica, mas eu não sabia exatamente o que era cada letrinha. Mas você sabe que é um membro de uma organização, né? Então, mesma coisa. É bom saber, porque ajuda a interpretar, tá? Não é, assim, mega essencial, mas... Então, a União Europeia... Aqui eu tenho que ler em inglês, né? Que eu não li isso aqui. Ah, não, já li. A União Europeia e outras nações... pledge, quer dizer prometer, ter o compromisso de, se comprometer, né? Se prometeram a dobrar o investimento em energia limpa, tá? Como parte do famoso, né? Vocês já ouviram falar disso provavelmente nas notícias, né? O Acordo de Mudança Climática de Paris, né? O famoso Acordo de Paris de 2015, tá? Recently, the UK government set out its own clean growth strategy, committing 2.5 billion. Eu acho que isso não é euro, né, gente? Eu acho que isso aqui é libra esterlina. Não tenho certeza, essa sigla. Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Libra. É libra esterlina mesmo, tá? Tô vendo aqui a sigla. 2,5 bilhões. 2.5 billion between 2015 and 2021, with hundreds of millions to be invested in new generations of small nuclear power stations and offshore wind turbines. Eu acho que fala turbines. Acho que não é turbines, não. Então, recentemente, que nós temos um advérbio, né? Terminou com LY. Boa parte dos advérbios termina com LY, mas não encare isso como uma regra, tá? Aqui você tem a palavra recent, que é recente, e recently, recentemente. O governo do Reino Unido, né? United Kingdom, desenvolveu, né? Set out produziu, desenvolveu, publicou, né? Acho que acaba tendo mais ou menos esse sentido, né? Publicou, divulgou o seu próprio its own, ou seja, o seu próprio. Its aqui se refere a quê? Ao Reino Unido, né? O governo do Reino Unido. Então, o seu próprio, né? On é próprio ou própria. O seu próprio, a sua própria, na verdade, né? Estratégia de crescimento limpo. Comprometendo, né? Committing. O verbo commit, ele termina com um T só,
Só que quando você coloca ING, você tem que dobrar a última consoante antes de colocar ING, né? Comprometendo 2,5 bilhões de libras esterlinas entre 2015 e 21. Entre dois é between, tá, gente? E entre vários é among. Acho que a gente já viu isso, já apareceu em algum texto. Inclusive tem um joguinho, né, chamado Among Us, né? Between. Gente, eu perdi aqui. Entre 2015 e 2021, com centenas de milhões a serem investidos em novas gerações, né? Vocês estão seguindo a mãozinha, né, gente? As novas gerações de estações de poder, força nuclear, né? Estações nucleares, né? Porque Power Station é uma estação de força. Então, Nuclear Power Stations é estações nucleares de pequeno porte, pequenas. E turbinas eólicas offshore, ou seja, no mar, né? São aquelas aqueles cataventos lá gigantes, né, para poder gerar turbina, por exemplo, né? Eu não conheço bem a tecnologia, mas é nesse sentido. Turbinas, aqui wind é vento, então se refere à energia eólica offshore, né? Offshore é aquilo que está no mar, tá? However, Anadon and colleagues point out that government funding for energy innovation has, in many cases, been highly volatile in the recent past. Volatile ou volatile? Gente, às vezes me dá umas dúvidas de vocabulário. Não, de pronúncia, né? Volatile. 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 Tá vendo? Cadê? Highly volatile in the recent past, with political shifts resulting in huge budget fluctuations and process reinventions in the UK and US. Então, vamos traduzir esse parágrafo aqui. Ai, Thales, está muito devagar essa interpretação de texto, você está explorando demais. Gente, a ideia... Eu tô brincando, tá, gente? Eu sei que você... Quem quer interpretar texto tem que explorar as minúcias. Lógico que na hora da prova não tem como. Mas assim, se você não tem familiaridade com o texto em inglês, você vai ter que fazer o beabá. Então eu tô fazendo o beabá, tô partindo da premissa que você nunca viu inglês na vida. Porque se eu fosse interpretar o texto como se deve interpretar mesmo, né? Eu leria tudo em inglês, explicaria a interpretação em inglês, já ia direto para as questões, né? Gravaria um vídeo inteiro em inglês, mas não faz sentido. Então a interpretação em inglês de concurso, para a maioria das pessoas, né? Que não tem conta. Eu estou partindo da premissa que você não sabe inglês. Ou tem conhecimento básico / intermediário. Muita gente recorre à tradução. Então, é bom você entender o significado das palavras. Quando você conseguir pensar em inglês, aí você não precisa traduzir mais. Tá? Mas, assim, eu entendo que a maioria das pessoas ainda não chegou nesse patamar, né? Então, vamos lá. Entretanto, however... Anadon, né, com esse nome lindo, e colegas apontam que. Point out é apontar, destacar que. Né? Eles apontam ou destacam que. Funding quer dizer investimento, né? Investimento governamental para a inovação de energia. É como se fosse um patrocínio, né, gente? Quem que vai patrocinar? Who is funding this project? Quem está investindo nesse projeto?
Então, o investimento governamental para inovação energética tem, em muitos casos, sido altamente voláteis no passado recente. Então, aqui, ó, funding aqui é um substantivo, que quer dizer investimento, né? Algo que você está realizando. E aqui nós temos o present perfect, de novo, que é o verbo have, mais o verbo principal, que no caso é o verbo to be, no particípio passado, que é been. E você tem uma vírgula aqui, para você destacar, olha, tem, vírgula, em muitos casos, vírgula, sido altamente volátil. Então, esse highly aqui é um advérbio que modifica o sentido da palavra volatile, volatile, que é altamente volátil, né? Termina com ly também. No passado recente, com mudanças políticas, né? Shift é mudança, alteração, né? Mudanças políticas, resultando em flutuações de orçamento enormes, né? Budget é uma palavra muito importante para inglês de negócios, né? E inglês para concursos de empresas públicas, de modo geral, porque cai bastante essa palavra. Sim, inclusive, você pode fazer um levantamento, né, das palavras mais comuns, é uma outra abordagem também. Muita gente estuda assim, vai pegando as palavras, vai anotando o significado, vai vendo os exemplos, para você identificar, essa palavra aqui é orçamento, né? E reinvenções de processo no Reino Unido e nos Estados Unidos. Bom, vamos ver só mais um parágrafo, tá, gente? For example, the research team found that every single year between 1990 and 2017, 1 in 5 technology areas funded by the US Department of Energy, DOE, saw a budget shift of more than 30% up or down. The Trump administration's current plan is to slash 2018 energy R&D budget by 35% across the board. Ok, então vamos lá. Por exemplo, vírgula, o time de pesquisa, né, a equipe de pesquisa, descobriu ou encontrou, né, found é o passado do verbo find. Gente, found é um verbo muito comum, tá, gente, em reportagens. Find é o presente, né? E found é o passado e o particípio passado. É um verbo irregular porque o passado dele não se dá acrescentando ed, né? A gente fala isso sempre aqui. Descobriu ou encontrou, né? São o resultado da pesquisa. Geralmente você fala, found that, ou seja, descobriu que todo ano, every single year, aqui no caso esse single quer dizer todo ano único, aqui tá dando um destaque, né, para dizer que é todo ano mesmo, em cada um dos anos. Every single year, ou seja, cada um dos anos entre 90 e 2017, uma em 5 áreas de tecnologia, né, que receberam investimento ou que foram, entre aspas, patrocinadas pelo Departamento de Energia americano, viram, aqui só é passado do verbo se, também é um verbo irregular. Thales, tem alguma dica para verbo irregular? Olha, infelizmente não, tem que memorizar, gente. Né? Você tem que ou memoriza significado, assim, toda prova de interpretação tem ou memorização de significado das palavras ou internalização deles. Para quem pensa em inglês, você vê a palavra, você sabe o que significa, a ideia que ela representa, sem precisar traduzir. Porque senão, se você falar assim, não, para fazer uma interpretação de texto eu não preciso saber nada. Então tá bom, pega uma prova de italiano, de francês, você não precisa saber nada, então você vai conseguir interpretar? Não é bem assim, né? É mais complicado. Então, todas as áreas de tecnologia que tiverem investimento do Departamento de Energia americano viram uma mudança orçamentária de mais de 30%.
para cima ou para baixo, né? Up, down. Up para cima e down para baixo. O plano vigente, o plano atual, né? Current quer dizer corrente atual, né? O plano corrente da administração do governo Trump. Gente, sempre é importante lembrar, esse texto, ele era super atual, porque na época do concurso ainda era governo Trump. Então, sempre contextualizem o texto à época que o concurso foi divulgado. O que destaca cada vez mais a importância de vocês estarem antenados ao que está acontecendo. Isso facilita você interpretar o texto, né? Facilita, porque talvez você nem precise saber, vamos supor que você saiba 60% das palavras de um texto, ou 50%. Mas você sabe a ideia geral do texto porque você conhece aquela notícia ou aquele contexto. Ah, eu sei o que está acontecendo no contexto da energia limpa. Tá bom, pode ser que ajude você a interpretar o texto, sem ter conhecimento vocabular, né? Sem ter domínio vocabular. Mas, enfim, o ideal seria você dominar, né? Então, o plano corrente da administração do Trump é... Slash quer dizer cortar, né? Slash em jogos, né? Como se fosse golpes de espada, né? É cortar mesmo, cortar o orçamento de pesquisa e desenvolvimento de energia por 35% ao longo da pasta, né? Ou seja, da pasta que eu tô falando, assim, todas as áreas de tecnologia, né? Board seria quadro, tá? Board of Directors, quadro de diretores. Mas aqui é como se fosse assim, eu vou cortar 35% através ou ao longo, across também é uma preposição bem presente, ao longo dessas áreas, né? Porque todas as áreas foram patrocinadas pelo Departamento de Energia, certo? E tiveram uma mudança orçamentária de 30% para cima ou para baixo. Mas o governo Trump ele tem um outro plano. Ele vai cortar o orçamento dedicado à pesquisa e desenvolvimento energético em 35%. Então, esse tipo de coisa é bom você entender. Porque a questão ela pode explorar, e a gente vai resolver as questões assim que a gente terminar esse texto enorme. As questões elas podem explorar entendimento. Aliás, podem, não devem, né? Eu já falei que não tem bobo no futebol e não tem bobo em concurso público, né? As questões elas não vão vir com o mesmo termo que você encontrou no texto. Né? Você tá lá, a bola é de Maria. Aí, de quem é a bola? Letra A, Maria. Letra B, João. Não, gente, não vai. Nunca que você vai ter um concurso com uma questão tão direta. Você pode ter questões mais fáceis. Mas a tendência de todos os concursos que eu peguei para fazer prova, né? Ao longo desses vídeos. E o concurso que eu fiz em 2007 são concursos capciosos. Não é que o concurso é difícil, não é que a prova é difícil, é que tem uma palavrinha. Às vezes a pessoa da banca examinadora, colocou aquele termo já induzindo ao erro, sabe? Assim, eu vou colocar isso aqui porque pode ser uma armadilha para alguns candidatos que não estejam atentos. Então, a palavra-chave é atenção. E é difícil, né? É uma dicotomia. Você tem que ter atenção em uma prova que você tem pouquíssimo tempo para dedicar a cada questão, ainda mais considerando que você tem 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, como é a prova da Petrobras que vocês vão ter em fevereiro, né? Então, é isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar fazendo, só para vocês terem uma ideia da magnitude, né, do texto, ó. Não é que o texto é enorme, mas é uma página, né? É grande. E a gente tem aqui várias questões que a gente vai resolver. E tem o texto 2 ainda por cima. E uma coisa que eu acho interessante no concurso da Cisgram Rio, a CESP até pode fazer isso, tá? É pegar e comparar o texto 1 com o texto 2 e pedindo para você afirmar alguma coisa. Aí, gente, é uma questão de interpretação pura. Você tem que entender a essência do texto 1
comparar com a essência do texto 2, ou seja, você não vai ter muito tempo para ficar voltando, indo e voltando no texto. Então, tente ler o seu texto com o maior nível de atenção possível para você não ficar voltando para lá para cá. Para a gente resolver aqui no vídeo, eu vou ficar voltando para lá para cá, mas o ideal é que você capture a essência do texto e resolva as questões sem ter que precisar ir voltando, tá? Então tá bom, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Não esqueça de dar um joinha. Tchau, tchau.